Eu lembro da história de José. O que você lembra? Começa pelo... Só que agora eu lembro se eram 7 irmãos? Ou eram 10? Ixi, a quantidade eu não sei, mas era bastante irmãos. Eu também não lembro os nomes. É. Não é a quantidade, nem os nomes. Essa parte é Ele difícil. tinha alguns nomes. Ele tinha alguns irmãos e um pai. A mãe dele morreu, né? A mãe dele morreu, né? Não. Aí... Acho que só depois ela morre. Só que eu nunca vi a Raquel Na história? É. Só o Jacó, né? Que é o pai. É, só o Jacó. Enfim, Jacó era um homem com muitos filhos. E o seu mais novo era José. José era muito, como eu posso dizer, mimado. Ele era muito mimado e por isso os irmãos dele estavam bravos com ele. Até que teve um dia que ele cresceu e virou adolescente e os irmãos dele viraram adultos, né? Aí ele falou, pá. Aí um dia ele tava voltando pra casa e o pai dele deu uma túnica pra ele. E os irmãos dele ficavam tipo, tá nós. Ficou com ciúmes, né? Aí eles falaram, nós temos que pegar a túnica. Aí um dia ele veio um sonho que era um sonho. Você lembra do sonho? Lembro. Eu esqueci um pouco. Era assim, eles estavam... O primeiro era do trigo ou do pescador? Do trigo. Aí, que tinham 7 trigos, e eles tinham, e o trigo do José, e os outros trigos estavam se ajoelhando nos trigos de José. Isso, se curvando. Se curvando. Aí eles riram de José. Tururu. Enfim, depois eles... o que é? Depois ele veio com outro sonho. Que eu não lembro. Não lembro. Você lembra? Não lembro desse outro sonho, não. Então dá. Só que aí eles ficaram com muita raiva de José, porque ele estava se achando. Aí eles decidiram jogar ele no... Só que aí um dos irmãos pediu pra matar ele. Só que aí o mais velho falou, mano, pra que matar? Vamos só jogar ele no poço e vender ele de escravo. Isso. Aí foi isso que eles fizeram. Jogaram ele no poço e eu, tipo, mas tu não ia morrer com a queda. Hã? Você não ia morrer com a queda. Poderia, porque se o poço fosse muito fundo, poderia morrer até. Aí José fez por uma pedra e a pedra demorou mó para descer. Aí ele, meu Deus do céu. Aí ele caiu. Tá. E ele tava lá. Aí eles pegaram uma corda, puxaram ele e fizeram ele de escravo. É, porque ele foi vendido, né? Aí depois que ele foi de escravo, ele ficou trabalhando por bastante tempo. Até que veio a esposa do... É Neemias o nome dele? Não, Potifar. Rei Potifar. Aí veio a esposa de Potifar. A esposa de Potifar, que eu não lembro pra que ela serve. Aí, não parece um rascunho de cabeça? É verdade. Aí eu não lembro pra que ela serve na história. Ela queria ficar com José e José não queria ela. E aí depois, José foi preso? Por que ele foi preso? Eu não lembro. Porque a mulher de Potifar começou a falar que ele tinha rasgado a roupa dela. Nossa. Aí Potifar sabia que José não tinha feito nada, porque
Todo mundo conhecia a índole de José. José era uma pessoa muito boa. Mas aí ele tinha que tomar uma decisão, porque era a mulher dele que estava falando as mentiras lá. Aí ele pegou e falou, beleza, vou... Jogar esse menino. É. Ah, ele foi preso. Porque ele foi preso, tipo, ele ajudou os prisioneiros. Eu não sei da onde que ele arranjou comida. Não sei da onde, mas tá. Aí ele fez comida pra ele, não sei da onde que ele arranjou. Isso, ele começou a transformar a prisão, né? Ele começou a organizar. Ele começou a fazer uma casa na prisão. Ele começou a organizar a prisão, ele começou a organizar isso. Então, como ele estava ajudando muito a prisão, decidiram soltar ele. Mas por que decidiram soltar ele? Porque ele estava fazendo bem. Isso, ele tá fazendo bem lá na prisão. Uma coisa que estava fazendo bem para pessoas que não mereciam bem. Mas ele fez. É. Mas... Aí não acaba por aí. Ele volta pra... Não, eu esqueci da parte. Isso, a parte principal. Pegam a túnica. Os irmãos dele pegam a túnica e pintam ela de preto, de vermelho. Falam que um animal selvagem comeu José. É. E o pior é que eles pegam a túnica pra eles. Pra mostrar pra... coisa. Eles pegaram pra mostrar pra José. Pra Jacó. Não, mas eles pegam pra ele mesmos. Eu queria saber uma coisa. Como que aquilo dele vai servir neles? Tá vendo como que é? Eles ficaram cegos de tanta inveja que tinha dele e pegou uma coisa que nem servia neles. Enfim. Depois... Aí... Como você foi solto? Não. Aí José foi solto. Aí, por que José foi solto? Tá esquecendo de uma parte, porque ele ajudou os prisioneiros. Também, só que Faraó teve um sonho. Faraó teve um sonho. E ninguém conseguia discernir. Ninguém conseguia desvendar. Aí o copeiro lembrou. Aí outra parte que eu esqueci de falar. Eles desvendaram os sonhos que os outros prisioneiros tinham. Isso. Aí, como o padeiro ia ser solto, o padeiro foi solto. É, no sonho ele foi... Ele foi solto. solto. Aí, como ele foi solto, ele falou pra Faraó que tem uma pessoa que conseguia desvendar sonhos. Isso. Primeiro ele esqueceu, né, de contar. Logo quando ele chegou lá, ele esqueceu de falar no palácio. Aí, passou anos e anos. Ninguém conseguia desvendar o sonho do Faraó. Aí que o padeiro foi lembrar dele. Ele, lá na prisão tinha José que desvendava sonhos e o meu sonho se realizou. Aí José foi solto. Aí José conseguiu desvendar. Eu lembro até do significado. Que teriam 7 anos de muita fama. Então o quê? 7 anos de muita fama. E depois 7 anos de muitas coisas ruins. Muita fartura. 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita fome. De muita fome. Porque Faraó sonhava com as vacas gordas e depois com as vacas magras. Que eram 7 anos ruins. Não, eram 7 vacas gordas e vacas magras. Isso. Aí as magras comeram as gordas, né? Depois foi diferente, a mesma coisa, só que com trios. Isso. Aí deram os suspinhos e vocês já sabem. Aí foi solto. Aí foi solto. Por isso, ele virou a segunda pessoa mais ajudante. Mais poderosa do Egito. Deus exaltou ele. Ele é um Deus. Um Deus. Como se fosse um rei, né? Um rei, só que é como se Faraó fosse o presidente, ele seria o vice. O vice-presidente. Ele é o rei.
Essa história é linda, né? Eu adoro essa história também. É. Você percebeu? Sabe a história daquele... E aí, dos 7 mandamentos? Dos 10 mandamentos? Tem uma história na Bíblia, fala isso. Obedeça seu pai e sua mãe para que tu vivesse muito na terra. Isso. E exatamente isso que José fez. E ele recebeu muito. Não, e detalhe, né? Teve que acontecer tudo isso para depois se cumprir o sonho de José. Porque qual que era o sonho de José? Não, mas não acaba que por aí não a história. acaba por aí, isso que eu tô falando. Teve que se cumprir a palavra, o sonho de José. Quando ele era pequenininho, ele sonhou. Aí passaram 7 anos. Isso. Depois dos 7 anos de fome. Isso. Aí eles juntaram muita comida nos 7 anos de amamentação. De fartura. De fartura. Muita comida. Para que eles tivessem coisa para vender de fome. Isso. Então eles venderam. Até que uma hora chegaram os irmãos de José. Querendo comida. E aí José pegou e falou assim, agora eu vou prender vocês, que vocês são espiões. Agora eu vou dizer que vocês são espiões. Só que José já sabia que eram seus irmãos. É. Aí depois de 3 dias, José mandou soltar os irmãos. Ele mandou soltar os irmãos. E aí os irmãos foram e... Aí José pegou e falou assim, um tem que ficar aqui pra vocês me provar que vocês não são espiões, um tem que ficar. Aí o menor ficou, né? E mandaram chamar o pai, né? É. Aí quando todo mundo chegou, ele contou a verdade, que ele era José, eles se alegraram e comeram na mesa dele. Foi? E o sonho dele se realizou. É. Essa história é muito bonita. Ah, é linda essa história. Eu amo essa história. Mas você tá gravando? Então, na verdade eu comecei a gravar aqui, mas não sei se...